Estamos diante do momento de ascensão na quinta. A igreja toda lembrou o momento em que Jesus foi levado ao céu. Eu quero iniciar com uma história. Um rei, certa vez um rei, ele não era muito bem visto pelos seus súditos, pelo seu povo, e ele queria ser muito popular. Ele queria fazer um bom reinado. Esse rei então chegou para os seus conselheiros mais velhos e perguntou: o que é que vocês me aconselham para mim conhecer os anseios do povo, para mim fazer um bom trabalho? Os conselheiros disseram: olha, tem uma maneira. Você precisa descer do seu trono. Você precisa deixar o palácio. Você precisa se misturar com o povo. Você precisa colocar uma roupa que o povo coloca, fazer o trabalho que o povo faz. E assim ele fez. Ele desceu do seu trono. Ele então se vestiu como um colono e ele viveu 1 ano no meio do povo. Escutou o povo, entendeu o povo, viu que o povo não queria grandes obras no reinado. Viu que o povo apenas queria estrada, saúde, educação, segurança. E esse rei, depois de 1 ano, ele entendeu os desejos do povo e ele entendia o povo. Ele voltou para o palácio e fez um dos melhores reinados da Inglaterra do século VI. Esse é o rei Arthur. Aquele que chamam Arthur dos Cavaleiros da Távola Redonda. Pois bem, algo semelhante aconteceu com Jesus. Chegou um momento em que o pai diz para o filho: você precisa nascer. Jesus nasceu de forma humana, ser humano e Deus. Ele viveu 33 anos junto a nós. Ele é o nosso rei agora, porque na quinta-feira passada a igreja lembrou o momento em que Jesus retornou ao trono e ele está junto com o Pai. E ele conhece todos os nossos anseios, nossos desejos, nossas dificuldades, conhece o nosso coração mais do que nunca, porque ele se fez igual a nós. Ele sabe das nossas dúvidas, ele sabe das nossas alegrias, ele sabe das nossas tristezas, ele sabe da tristeza que é perder um ente querido. Ele estava lá, perdeu o seu grande amigo Lázaro, viu o choro de Maria, de Marta. Em todas as situações ele esteve com leprosos, ele esteve com coxos, com paralíticos, com cegos, com prostitutas, com aqueles arrogantes do seu tempo, os fariseus. Eles existem até hoje, estão por aí. Jesus nos entende, mas chegou um momento em que Jesus precisa voltar. Sempre nós temos um retorno. Um dia todos nós vamos retornar para a casa celestial, para o Pai. Jesus chegou no momento em que ele precisava despedir-se dos discípulos. Ele já tinha se despedido na quinta-feira à noite, na Santa Ceia. Os discípulos ficaram como que sem saber o que estava acontecendo. Aí no domingo ele volta a viver, aí ele convive mais 40 dias com os discípulos. Os discípulos nesse momento estão confusos, mas a palavra era bem clara e Jesus já tinha lhes dito que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Jesus ficou com os discípulos e foi a sua força, mas Jesus diz: permaneçam aqui, porque vai vir o Consolador. E o que é o Espírito Santo? Ele é o vento, ele é o ar. Jesus estava de uma maneira física com eles. Mas quando o Espírito Santo vier, e ele vai vir no domingo da semana que vem, 10 dias depois, a grande festa de Pentecostes, onde os discípulos tiveram as suas cabeças pousando chamas de fogo. O Espírito Santo é pneuma do grego, ruá do hebraico, e isso significa ar.
Deus se transforma em ar e Ele vem viver conosco, não só de uma forma física como estava Jesus, mas Ele vem como ar. E o ar que nós respiramos, ele entra pelos nossos pulmões e ele atinge cada célula do nosso corpo. O oxigênio. O Espírito Santo é o ar que nós respiramos e ele está conosco de uma maneira muito maior do que apenas Jesus fisicamente. Então a subida de Jesus teve que acontecer, por quê? Porque ia haver uma troca. Sem essa troca não podia descer o Espírito Santo. É como uma troca de guarda. Nós somos sempre guardados por Jesus, pelo Espírito Santo. Jesus sobe ao céu. Então Jesus sobe ao céu e ele vai para junto do Pai. Ele já estava junto com o Pai lá na criação e agora ele volta lá. Mas ele está em espírito aqui conosco também. Quando Deus criou o mundo, a vontade era de que o ser humano permanecesse para sempre aqui na terra. Por isso ele criou um mundo tão bem feito. Mas vocês sabem que a queda, nós desobedecemos, isso trouxe consigo uma consequência. Nós fomos expulsos daquele paraíso. E hoje a terra se tornou nisso. Esse vale de sombra, de lágrimas, onde nós temos que chavear o carro, onde nós temos que chavear a nossa casa, onde nós temos que fazer seguro do nosso veículo para que o ladrão não roube, onde nós temos que cuidar ao atravessar a rua, porque há perigo de morte em todos os lugares. Nós temos que cuidar com os motoristas alcoolizados, nós temos que cuidar com os ladrões, nós temos que cuidar com a conta do telefone que vem às vezes muito mais do que a gente pediu ou imagina. A gente tem que lidar com aqueles xaropes que ligam toda hora para nós oferecendo um serviço, aqueles que hackeiam o nosso Facebook. Eu disse para os confirmandos ontem, esse mundo não está sendo um lugar bom para viver, mas tem um lugar que vai ser. E esta é a nossa alegria. Quando a gente vive nesse vale de sombra de lágrimas, nada de bom acontece. Nós temos pequenos picos de alegria. Como é bom a gente olhar para os nossos filhos, como é bom receber um telefonema da filha. Temos picos de alegria, mas as tristezas parece que aumentam cada vez mais. Então o céu deve ser a nossa meta, deve ser o nosso alvo. Deus criou um lugar perfeito. O ser humano desobedeceu, foi expulso, mas agora Deus preparou um outro lugar, o céu. Aquilo que o Apocalipse chama novo céu e a nova terra. E Jesus foi para lá e ele disse, capítulo 14 de João, eu vou preparar um lugar para vocês. Onde está Jesus agora? Está no céu, sentado à direita do Pai? Sim, mas ele está também coordenando o lugar onde nós, pela fé, cada um irá morar junto com ele. Então, nesse novo mundo, tudo vai ser perfeito. A gente sabe que não vai haver choro, nem luto, nem dor. Tudo será só alegria. Lá cada um vai ter o seu lugar, sua morada. Ninguém vai morar numa barraca, ninguém vai morar numa casa que não está pronta, que está inacabada, numa casa que tem goteiras. Ninguém vai morar em favelas do Rio, em São Paulo. Ninguém vai morar numa casa alugada, pagando um aluguel caro e não tendo espaço direito na garagem. Não, as mansões celestiais são prometidas para nós. Então a gente sabe que no Brasil existem muitas mansões. Dizem que o lugar que mais tem mansões é Brasília. Por que será? Então, são os prédios em que moram os ministros. Parece que os ministros moram em casas espetaculares. São casas com cobertura, com piscina, com quadras de esportes, com muitos banheiros, né? Banheiro é bom, sempre perto de você. Então essas mansões têm tudo o que eles precisam. Então lugares assim nós vamos encontrar lá no céu. São as mansões celestiais. E foi para isso que Jesus voltou para o céu, para nos preparar uma dessas mansões maravilhosas. E também Jesus voltou
para o céu a fim de assentar-se à direita de Deus, o Pai. É isso que a gente confessa no credo, que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Então Jesus, antes de vir ao mundo, Ele já estava no céu. Ele tinha uma missão a cumprir aqui na terra: sofrer e morrer, e nos dar o exemplo de que é possível sim resistir a tudo isso. Ele conseguiu. Nós não conseguimos resistir ao pecado, mas Ele é a nossa segurança. Então Ele cumpriu a sua missão, Ele voltou novamente de onde Ele veio, e Ele agora está sentado à direita de Deus, o Pai, está governando o mundo, e com certeza tudo o que Ele está fazendo é para o nosso bem. A gente sabe que quando José do Egito se tornou o governador do Egito, qual foi uma das coisas que ele fez? Foi amparar os seus irmãos, foi amparar o seu pai, trouxe-os lá da miséria, da seca, da fome, da dificuldade para o Egito, onde havia fartura. Ele mandou buscar, deu a eles alimento, terra, gado, e assim é com Jesus. Ele governa o mundo, mas a sua principal preocupação é conosco, e Ele vai vir buscar nós. Aqueles que creem nele já estão lá nesse momento e podem desfrutar desta alegria de já sentir o céu dentro de si, toda vez que você respira, porque você tem o Espírito Santo. Então nós temos Deus também fisicamente conosco. Olha o quanto o Pai é bom. João disse como é belo o amor do Pai, que Ele nos chama de seus filhos, e nós somos realmente seus filhos. Ele está em espírito, no ar que nós respiramos, mas Ele está fisicamente no pão e no vinho. Ele nos dá ar, Ele nos dá o alimento físico, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, e Ele irá nos buscar. O livro de Atos fala, um pouco adiante da nossa leitura de hoje, que quando Jesus estava subindo para o céu, os discípulos olharam para outras pessoas e disseram: por que é que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, do mesmo modo, Ele virá. Eles estavam querendo dizer que Ele virá uma segunda vez a julgar vivos e mortos. Então Jesus subiu ao céu, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar com dois objetivos. Ele vai julgar vivos e mortos e levar para junto de si os que lhe pertencem, conforme nós também confessamos no credo. Ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jesus vai vir para separar os bons e os maus. Os maus serão mandados para o inferno, os justos irão com Ele para o céu. Isso Ele diz lá em João, no nosso capítulo 14: quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É o Deus da justiça, é o Deus da igualdade. O que Ele ganhou, Ele quer dar para nós também. Jesus é o nosso irmão, é nosso irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então Jesus não pode ficar sem os seus irmãos. Nós não podemos ficar sem o nosso Pai. O nosso Pai não pode ficar sem os seus filhos. Ele manda buscar. Para viver no Egito? Não. Melhor, nas mansões celestiais. Então na quinta-feira passada nós festejamos e lembramos da Ascensão. Mesmo que esse dia não seja feriado, parece que é um dia normal, nós nos alegramos em saber que aquele Jesus que viveu entre nós, agora está no céu, à direita de Deus, governando o mundo e preparando um lugar. E um dia então, quando Ele voltar, nós podemos ir junto com Ele para habitar lá no céu. Vamos nos preparar, pois para esse dia nós precisamos orar, nós precisamos cuidar. O inimigo anda ao nosso derredor e quer nos tirar esse ingresso ao céu. O ingresso ao céu é a fé no Salvador Jesus. Muito cuidado com o inimigo. Falei essa semana, não sei em que grupo, o inimigo se veste com roupas chamativas. O inimigo se veste até mesmo
sem roupas. O inimigo se veste de bebida alcoólica, de drogas, de programas externos à igreja. Ele faz de tudo para bloquear o caminho do nosso encontro dominical com o Pai. Vamos pedir que o Pai enche os nossos corações com o seu poder, perdoe os nossos pecados e nos leve para junto de si, no céu. Tenha uma abençoada semana e um bom retorno na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.